Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Eu sei que você está se perguntando o que o Rabiscos está fazendo no meu domingo, dia 29 de agosto de 2020. Mas, como você já deve ter visto o card do episódio, hoje, dia 29 de agosto, é um dia especial e merece um Rabiscos especial. É o dia em que a gente comemora o Dia da Visibilidade Lésbica, que foi uma data aí criada, estabelecida no Brasil por ativistas lésbicas brasileiras e foi dedicada à data em que aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o SENALI, que foi numa data de 29 de agosto. E uma série de grupos ativistas coordenam ações nesse dia, tanto hoje, 29 de agosto, com o Dia da Visibilidade Lésbica, quanto o dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, que se comemora também uma luta em homenagem à morte da ativista lésbica Roseli Ruth. Então, assim, são dias importantes, são dias em que a gente deve dar palco, deve estar junto, deve discutir, refletir, devagar. E a gente fez isso hoje, dentro desse contexto todo, como não podia deixar de ser. Conversei com duas escritoras queridíssimas. Uma é a Gabriela Soltelo, que já é da casa do Rabisco, já participou aqui com a gente. A Gabi, que é uma querida, que é uma excelente escritora, uma escritora potente, uma escritora de marca. E a Dia Nobre, que estreia aqui no Rabiscos, que também me surpreendeu muito com seu livro, que a gente falou dele também. E foi um encontro incrível, foi um encontro sensacional, que eu pude falar com as duas e principalmente ouvir muito e aprender muito. A Gabi organizou uma antologia com 50 escritoras lésbicas e bissexuais. O livro se chama Antes que eu me esqueça, foi editado pela editora Quintal e divulgando o pessoal que está produzindo essa antologia, a gente falou sobre ela. E a Dia Nobre também falou sobre o seu livro No Útero Não Existe Gravidade, que saiu pela Penalux. Então a gente falou de tudo, sobre os livros, sobre as lutas, sobre as marcas de cada uma, e foi muito legal. Então, esse é um presente que o Rabiscos dá para os ouvintes e espero que vocês gostem. Às terças continua com o programa literário, às quintas com a Carol Pedrosa apresentando o Cabine do Filme. É isso, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, só dá um salve, curtir, comentar e compartilhar. Valeu a todos. Dia Nobre, Gabi Soltelo, obrigado por vocês estarem aqui comigo no Rabiscos. Gabi já é de casa, a Dia vem pela primeira vez. Sejam bem-vindas. Obrigada, Tadeu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais na companhia da Gabi, que é minha amiga e com quem eu troco muito já há algum tempo. A gente está vindo falar sobre o Dia da Visibilidade Lésbica. Quem fez a ponte desse episódio é a Jéssica Balbino, minha querida Jéssica Balbino. De vez em quando dá as caras aqui no Rabiscos, que foi minha host por 2 anos e estará na comemoração dos 3 anos Rabiscos também. Então, quero dedicar o episódio para ela também, que está sempre parceira. Eu tive uma grata surpresa com o livro da Dia, o livro No Útero Não Existe Gravidade, que saiu pela Penalux. Inclusive, eu tenho livros pela Penalux. Quero mandar um abraço também pro Tonho e pro Wilson, queridos. E um livro maravilhoso que a Gabi organizou, né, que vem aí colocar nome em 50 contos e poemas de autoras lésbicas e bissexuais. Antes que eu me esqueça, a Gabi, que também foi lembrada aqui no episódio com a Ale Rabelo, do Mix Literário, do Prêmio Mix. E eu acho que vai ser uma união linda falar com vocês duas. E eu quero começar falando com a Gabi. Gabi, como estamos literariamente falando e como que você consegue falar para a gente, agora que você fez essa organização dessa antologia, como foi encontrar 50, como foi selecionar 50 autoras e nesse dia tão especial da visibilidade lésbica, como que você conciliou isso? Hello, Tadeu, muito obrigada de novo pelo convite, muito honrada de estar aqui com você, com a Dia
que também gosto muito dos dois, me sinto em casa realmente, que é um grande presente para mim. Bem, a antologia, vamos começar por ela, porque os outros projetos literários são um pouco mais complicados no momento pandêmico atual. Mas, bem, essa antologia, na verdade, ela vinha sendo feita, né? Agora a gente conseguiu finalmente lançar há mais de um ano, né? Desde antes do mês da visibilidade lésbica do ano passado, eu e Carol já estávamos estruturando essa antologia. Carol Magalhães, a editora da revista... Não, da revista, tô doida. Editora da Quintal Edições. O que aconteceu? O início disso tudo, vou tentar ser bem breve aqui, foi a partir dos relatos que eu já postava no meu Instagram. A Dia tá lá, inclusive, enfim, uma série de autoras lésbicas, bissexuais, pansexuais, que eu já vinha acompanhando e buscando, já vinha fazendo essa curadoria antes de imaginar que isso poderia se tornar um livro. Então, foi a época do lançamento do meu primeiro livro, Ninguém Vai Lembrar de Mim, que já passou aqui também pelo Rabiscos, felizmente. Bem, foi na época da divulgação desse livro que eu fui buscar outras referências, né, de outras autoras que, assim como eu, estavam escrevendo as nossas histórias. Então, fui atrás já de mulheres lésbicas, bis e pans de todo o Brasil. Algumas eu já conhecia, outras eu fui buscando, fui conhecendo, né? Na época eu tinha acabado de sair também na antologia A Resistência dos Vagalumes, que é uma antologia LGBTQIA+, escrita por LGBTQIA+, onde eu tenho um conto também, então lá eu já soube de alguns nomes, enfim, comecei a buscar outros, conversando, Ela saiu pela Nós, entrando né? Pela mais no editora meio Nós. literário também. Pela editora Nós, exatamente. Ótima Lembro. antologia, inclusive. Foi muito Nomes boa mesmo. incríveis por lá. E, enfim, comecei a buscar essas referências, esses nomes, e acabei criando essa editoria fixa no meu Instagram, onde hoje tem mais de 60 nomes. Eu parei já faz alguns meses, não sei nem te precisar quantos, mas ela tinha muito a ver também com a divulgação do meu livro, né, que era um livro de contos que falava sobre relações entre mulheres também, e eu tinha muito poucas referências até então, e felizmente, muito felizmente, essas referências vêm aumentando cada dia mais. O processo de curadoria dessa antologia já estava um pouco encaminhado por causa desses relatos, né, desses contatos que eu já tinha, mas foi um outro mergulho muito mais profundo, muito mais denso, porque eu quis ir atrás, enfim, de mulheres que eu não conhecia, de regiões de todo o Brasil, né? Então eu não queria focar só no Sudeste ou nas poucas autoras que eu conhecia do Norte e do Nordeste, a Dia, por exemplo, mas eu fiz toda uma busca também, uma pesquisa, procurei muita gente, falei com muita gente, conheci autoras incríveis, enfim, convidei cerca de 130 mulheres lésbicas e bissexuais para integrarem essa antologia, e no fim a gente teve que fazer uma seleção de 50 nomes para caber, enfim, nessa primeira edição. Tenho conversado com a Carol, não sei se posso falar disso, mas enfim, a gente tem pensado em, quem sabe, né, novas edições ou novos formatos, né? Muitos questionamentos vieram dessa antologia, inclusive o que é ser lésbica, né? O que é ser bissexual hoje, enfim, tem o pansexual, enfim, foi um mega mergulho, uma série de questionamentos, de conflitos e também de abraços, assim, foi muito lindo. Enfim, e dessas 130, fizemos uma seleção, teve um comitê, né, que julgou também, um comitê bem diverso também, de mulheres lésbicas e bis, que julgou também esses textos, e foram selecionados esses 50 nomes, né, a gente tem 4 convidados, então os outros 46 nomes vieram aí desse comitê, e eu seria a 51, né? Eu acabo não me colocando num texto da antologia, mas também, enfim, sinto muito parte aí desse contexto. Ô, Gabi, quando eu vejo você falar assim, quando eu lancei meu livro, eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás, eu não conhecia, um monte de nome que eu não conhecia. Isso em si já é uma coisa errada, né? Para pensar, você ter que empenhar uma pesquisa, você ter que empenhar uma imersão no cenário literário para encontrar autoras dessa temática, assim, né? Já que a gente está falando do Dia da Visibilidade Lésbica e trouxe duas mulheres para falar sobre isso,
Eu quero perguntar para a Dia, depois a gente pode até fazer o gancho com a Gabi, como que qual dificuldade, Dia, que é, e qual que é a importância de um trabalho como esse que a Gabi fez de colocar no mundo 50 autoras. E eu pergunto dessa dificuldade porque quando a Gabi me mandou o livro, quando a editora me mandou, acho que foi a editora, né, Gabi? Não sei se foi você ou foi a editora, acho que foi a editora que mandou o livro. Tinha um amigo perto comigo quando eu estava com esse livro. Ele falou assim: eu acho que eu não concordo com esse tipo de abordagem. E ele é um cara progressista, não é nenhuma pessoa reacionária nem nada. Só que ele é heterossexual, homem, né? Ele falou assim: eu não concordo com esse livro porque isso não tinha que ser uma coisa especial. Elas tinham que estar aí produzindo, elas tinham que estar aí escrevendo. Não tem que ter uma ontologia disso. Eu falei: olha, eu discordo por uma série de fatores, né? E eu sei que no mundo literário, ele que não é do mundo literário, a importância disso ser demonstrado, porque de fato, como a Gabi falou que ela precisou pesquisar e ir atrás disso, mostrando uma dificuldade até para compreender, e isso mostra cada vez mais necessário. Como que você vê isso, Dia? E depois, se a Gabi quiser comentar também. Então, quando se é homem, branco, hétero, né? Inclusive com recorte geográfico aí do sul, sudeste, é realmente muito difícil imaginar o que é ter a sua existência apagada, o que é você não existir, né? Ter aí buracos, lacunas na sua história. Então, eu até entendo, né, a surpresa do seu amigo, porque ele está numa posição em que é o discurso que ele foi criado, é o discurso da própria existência dele que sempre dominou. Mas quando a gente está falando de corpos dissidentes e de corpos de mulheres, principalmente, isso é uma questão muito mais complexa, né? Nós, mulheres, e aí eu incluo mulheres cis, mulheres trans, a gente tem uma trajetória de muita luta para poder se colocar na história e na sociedade. Quando a gente entra no recorte da sexualidade, né, que aí também é permeada pela raça, é importante falar que essa antologia ela tem uma diversidade imensa, né, que ela faz uma intersecção muito importante entre gênero, raça e a classe social. A gente tem aí espaços, pessoas, aliás, que nunca estiveram nesses espaços. Então, por mais que eu já tive, inclusive, várias vezes essa discussão com a Gabi, por mais que a gente queira naturalizar a narrativa sobre os nossos corpos e sobre os nossos afetos, por mais que a gente queira que os nossos livros tenham protagonistas lésbicas, sem eu precisar dizer que é uma protagonista lésbica, a gente ainda precisa marcar esses lugares, porque esses lugares foram negados a nós, né? Então, sim, ainda é necessário nós termos ontologias como essa. A gente ainda precisa dizer para as pessoas que a nossa existência é válida e que a gente merece espaço, e que a gente merece atuar e escrever, né? E fazer a nossa arte como qualquer outra pessoa. Então, essa antologia, eu me sinto muito honrada de participar e de a Gabi ter me convidado para mandar texto. Inclusive, meu texto que está na antologia é um texto que eu fiz inspirado nela, ela sabe disso. É importante porque eu estou Ai, meu coração. Eu estou dizendo para o mundo que eu existo, a gente está dizendo para o mundo que a nossa forma de estar, né, de ser e de amar é válida, entende? Então, sim, ainda precisamos marcar esses lugares. Gabi, se você quiser falar também. Só complementando aqui, gostei muito que foi a Dia que começou a responder, eu jamais poderia ter respondido com tamanha lucidez e didatismo. Obrigada, Dia, por isso. É exatamente isso, eu concordo. E eu entendo também esse outro lugar, que é algo que é muito discutido e que a gente fala muito, de naturalizar, né? Não, beleza, então vamos naturalizar as nossas escritas, a gente também quer falar de outras coisas, a gente não quer só falar sobre a saída do armário, sobre a dificuldade, sobre a lesbofobia, a gente quer poder ter outros temas, né? E pensando nisso também, a gente criou o mote dessa antologia como sendo o tema memória, né? Então, ainda que no subtítulo, né, a gente escancara aí que são 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje, que foi um recorte extremamente específico
e a gente fez também por uma ausência dessa existência já, né? Como a Dia falou, a gente ainda precisa mostrar, a gente ainda precisa dizer que a gente está aqui, porque não existem esses espaços marcados para a gente, como existe de um jeito natural para homens, enfim, cis, héteros, brancos e outros tantos recortes além desse, que é o mais privilegiado, digamos assim, o mais naturalizado. A gente pensa muito nisso quando a gente cria essa antologia também, né? De ter esse espaço em que a gente não vai ficar só falando sobre coisas que a gente ainda precisa falar. Então, sim, estamos aqui, somos escritoras lésbicas e bis, e pans, e tibiras, enfim, tem uma série de nomes que são dados aí, escolhidos também pelas autoras, mas estamos falando sobre outros temas. Se eu quiser falar sobre a memória de um relacionamento com outra mulher, eu posso. Se eu quiser falar sobre a memória do quiabo que eu comia na casa da minha avó, como é no texto da Thalita Coelho, eu posso também. Então, esse é o intermédio aí dessa naturalização, talvez que a gente tenha tentado buscar, fazendo esse mix com o quanto é político ainda e necessário a gente falar das nossas sexualidades escancaradas. Eu acho isso muito legal, porque eu trouxe aqui no Rabiscos a Julie Dorrico, que é uma escritora indígena, que ela faz um trabalho lindo de divulgação da literatura indígena. E a Julie falou muito parecido com o que a Gabi falou. Ela falou, não é porque somos indígenas que a gente vai falar de mandioca, de árvore, de natureza. A gente quer falar sobre saudade, a gente quer falar sobre amor. E depois, poucas semanas depois, eu trouxe o Silvano e o Alisson, que fizeram uma antologia nordestina de escritores do Caruaru, divulgando escritores e escritoras do Caruaru, também através de conto e também através de um livro. E ele falou exatamente a mesma coisa que a Gabi falou. Nós não é porque somos nordestinos que temos que ser o sertanejo, o cara que fica no sertão, passando fome, passando sede, e ter que falar disso, mas a gente quer falar sobre outras coisas. E agora a Gabi fala isso também da antologia, e eu acho que isso é muito forte e é muito importante, porque trata a vida como ela é, né? Dentro da normalidade que tem que ser, e não do rechaço. Eu quero perguntar para vocês duas como que vocês estão vendo as dificuldades hoje. A gente está falando dessas descobertas das autoras, dessa descoberta através de uma antologia, que hoje fica mais fácil até entender, e quem quiser conhecer e saber. Quão sofrido está, falando agora, indo para a página 2, quão sofrido está ver o Brasil como está, com esse rechaço da cultura e com esse rechaço também da condição sexual, enfim, da homofobia escancarada pelo alto escalão do governo, pelas autoridades. Como vocês produzem nesse ambiente? Se a Dia quiser começar. Não produz. Não, brincando, mas é muito difícil, né? Muito difícil. Inclusive, eu sou professora universitária, né? E sou professora de história. Então, imagina aí como é um curso de história, isso bem antes, inclusive, da eleição do Bolsonaro, quando começou aquele burburinho sobre escola sem partido, já foi algo que me tirava o sono, assim, né? De a gente começar a ver esse movimento de reabertura, né? Desse lugar de opressão mesmo. Acho que a gente teve na história recente do Brasil um alívio aí, um hiato em torno aí de 15 anos, mais ou menos, em que isso foi um pouco segurado, e agora a gente vê isso sendo reaberto, né? Essa postura, digamos assim, né? Que está muito relacionada à própria estrutura racista, machista, né? Na qual o Brasil foi constituído, essa postura colonializante, né? Então, de uma forma assim, muito dolorida, na verdade, a gente percebe como os preconceitos, eles são escancarados e são ratificados por um governo que baliza, né, esse tipo de atitude. Então, é muito difícil, para mim, pelo menos, escrever e produzir sem pensar nesse contexto social e histórico que a gente está vivendo. Quando teve a eleição, inclusive, eu sou casada, né, e aí quando teve a eleição,
a gente teve muito medo de os nossos direitos serem retirados, né, de o casamento gay ser anulado, e ainda tem, na verdade, a gente ainda vive esse momento, isso de sair na rua de mão dada, né, de estar num espaço, num lugar onde você tem um grupo de pessoas com a camisa lá pró-Bolsonaro e você sente medo mesmo de ser agredida. Então, acho que é algo que a gente convive o tempo inteiro. Um dia desses eu vi uma fala da Valéria Barcelos, que é uma mulher trans, e ela fala assim: as pessoas dizem que a gente tem muita coragem de se entender, de se assumir publicamente, né, de dar a cara a tapa, mas a gente tem mais medo. E a gente é movido muito pelo medo, né, como o medo de uma fera que, para se proteger, finge que está com coragem, né? Então a gente vive muito nessa arte de emular coragem a partir do medo, né? E aí a minha produção, ela muito significativamente, né, acabou gerando no útero não existe gravidade, porque com a pandemia, isso se reforçou, esses sentimentos relacionados ao medo, né, a impossibilidade de falar, né, isso foi se reforçando e eu acabei traduzindo isso, né, no livro, que é um livro que eu não falo sobre, por exemplo, a existência lésbica, né, mas que eu considero que a minha autoria, ela já é bastante representativa, né, enquanto uma mulher lésbica que consegue hoje escrever, publicar e ser lida, né, porque não basta só escrever e nem publicar. Acho que é importante também a gente ser lida e ter o nosso trabalho difundido. Acho que é isso, assim. E seu livro tá maravilhoso. Eu tô apaixonado nele, eu gosto muito dos contos. Selecionei alguns, inclusive eu fiz uma live esses dias com a minha querida Lua e eu li 2 contos, 2 ou 3 contos do seu livro. Ai, que Vi lá. legal. Gabi, e você? Como que você vê esse cenário? Olha, eu assino embaixo da Dia mais uma vez, mas algo que eu sinto, assim, principalmente, enfim, com esse desgoverno, com tudo que vem acontecendo já há alguns anos, é basicamente a legitimação de algo que sempre aconteceu, né? Eu não tive a sorte de ter tido, enfim, uma família acolhedora ou um espaço muito aberto para que eu pudesse, enfim, ser quem eu sempre fui, em termos de sexualidade principalmente, mas eu sempre escrevi justamente por isso também, né? Isso que a Dia falou da coragem pelo medo, né? Do medo fazer com que a gente se movimente de certa forma. E para mim tem muito também uma urgência de existir, né? Porque tem muito esses dois lados, né? Que tem a ver com o que a gente estava falando antes também. Eu não me vejo nas referências. Hoje, sim. Por muito tempo eu não me vi. Eu precisava sentir que eu existia de certa forma. Eu precisava sentir que estava tudo bem existir na minha existência, do jeito que eu estava, onde eu estava, enfim. O que está rolando com o Brasil hoje enfim, tem tantas vertentes absurdas, né? Que cada dia é uma notícia nova que você fala, cara, não é possível que isso está acontecendo. Mas na questão principal da LGBTfobia, eu lembro que no dia também da eleição, eu estava na rua também com a minha namorada da época e a gente ficou super tensa porque a gente ouviu vários gritos, pessoas sendo extremamente homofóbicas nesses gritos, enfim, e comemorando que agora elas poderiam falar isso em voz alta. Basicamente foi isso que eu senti. E eu fiquei com medo de apanhar, fiquei com medo, fomos correndo para casa, enfim. Eu morava no centro de São Paulo na época também, enfim, tava muita coisa acontecendo. Então, eu acho que legitimou a voz alta, basicamente, porque antes já existia, né, tudo isso um pouco mais velado, né, mais em reuniões de família, em olhar feio na rua. Aí, com a eleição, né, nosso querido, não querido, isso aconteceu de forma quase como, agora tanto a gente pode, quanto o nosso presidente enaltece essa LGBTfobia, isso é um absurdo para ele, então agora a gente pode falar isso em alto e bom tom. Então, me deu mais receio ainda pela lei, o que é surreal, né? Parecia que a gente estava vindo, mesmo como a Dia falou, de algum avanço nesse sentido, né?
Mas, de certa forma, também eu acho que como a gente, eu e Dia, continuamos escrevendo também por causa de um medo, tem outros movimentos extremamente opostos a esse, né? Que vem acontecendo, e isso o tempo inteiro em várias vertentes também, mas também, né, movimentos coletivos feministas, de lésbicas e bissexuais feministas também, enfim, de mulheres sempre, tentando contrapor, né, esse extremismo. Então a gente tenta também ter o outro lado, isso dá força pelo medo, não é a força ideal, mas também movimenta a gente de certa forma para falar, cara, vamos, precisamos existir. Não é todo dia que isso acontece, tá? Tem dia que eu quero dormir o dia inteiro e fico super mal e falo, cara, não é possível. Nós estamos falando aqui da parte que movimenta a gente a escrever, inclusive, né? Eu tenho momentos de muita fúria, assim, de muita raiva. Eu tenho muita raiva e isso, às vezes, é um vetor muito potente para a escrita, para mim. Então, tem dias em que eu me sinto muito, muito brava. E aí eu consigo escrever também uma literatura que eu considero ok. Vocês duas são uma potência, assim, a Dia com esse livro maravilhoso que eu conheci, a Gabi sabe o tanto que eu gosto do Ninguém Vai Lembrar de Mim, e que é um livro muito foda também, e quando a gente gravou eu fiquei completamente impactado, e vocês são escritoras produzindo, e aqui hoje com a internet a gente consegue chegar em todo lugar. Acredito que há uma facilidade hoje, que talvez no passado não tenha, que é da pessoa que passa por essa descoberta, que quando se reconhece, quando se entende, quando se sente, quando se sabe lésbica, enfim, ela consegue encontrar um pouco a sua bolha, a sua turma também. E por que eu estou falando isso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que o Rabiscos, ele tem um público, por incrível que pareça, o público nosso é majoritário adulto, mas tem tido, pelas estatísticas do último ano, um público de 16 a 21, 22 anos crescendo. E muita gente indo atrás da literatura contemporânea que me fala, inclusive, eu sempre até, o Alisson tá aqui, que não me deixa mentir, que direto fala assim, nossa, eu não sabia que tinha tanto poeta no Brasil escrevendo contemporâneo, né? Quando a gente fez a semana de poesias, que eu trouxe 4 escritores e tal. E é engraçado, porque as pessoas saem da escola achando que vai ser tudo clássico e tal. E eu sei também que quando eu trouxe até a Pamela Filippini aqui, que é uma poeta incrível, ela e a Laís Aruana Aquino, que eu também adoro, eu até recebi uma mensagem de uma menina de 15 anos que estava escrevendo, mas que ela morava num lugar muito zoado no Brasil e que os pais dela não deixavam ela escrever assim. O que vocês acham, o que vocês podem falar para esse público, assim? Que eu sei que hoje tem pessoas ouvindo Rabiscos, pessoas que eventualmente têm seus 16 anos, 17 anos, mulheres lésbicas que estão ouvindo, que às vezes tem essa dificuldade que a Gabi falou, que a Dia falou. O que vocês gostariam de ouvir? O que vocês podem falar? Então, acho que uma das coisas que é importante, assim, notar é que hoje essa geração, né, a partir dos 16, 17 anos, tem algo que nós não tivemos, né, a Gabi e eu, a gente não teve, que são as referências, né? Hoje a gente tem grupos de mulheres lésbicas, bis, enfim, LGBTs, né, de forma geral, publicando, se organizando em coletivas. Nós temos editoras especializadas em publicação de literatura LGBT, como a PAD, por exemplo, edições que é organizada pela Tatiana Nascimento. Então, hoje a gente vai ter um núcleo, assim, dentro, né, desse movimento maior, que é o movimento LGBTQIA+, de pessoas se organizando para fazer com que essa literatura, essa arte de modo geral, né, chegue ao mundo através das redes sociais. Então, hoje é muito fácil de procurar e de achar no Instagram, no Twitter, né, no Twitch. Enfim, tem muitas redes aí que com a hashtag você consegue encontrar sua turma, digamos assim. Eu não sou, assim, da estatística no sentido de ter tido problemas para sair do armário. Eu me considero, inclusive, muito sortuda por isso, né? Eu tive acolhimento da minha família, dos amigos próximos, né?
Não foi uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças para mim no contexto que eu estava. Mas hoje eu penso, eu tenho muitas alunas, né, que são lésbicas, tenho alunas trans, alunas não binárias, e eu vejo que elas realmente têm que lidar com isso de uma maneira muito difícil principalmente eu acho por conta da situação social que a gente está vivendo hoje, né, que como a Gabi bem falou, né, está sendo muito difícil encarar aí a realidade todos os dias, a gente vê notícias horríveis, enfim. O que eu digo é que, como, não sei se eu posso dizer que é um conselho, né, mas eu digo que perseverar é a coisa mais importante nesse momento, sabe? Eu sempre digo que a existência lésbica, ela não tem a ver com o direito de amar, ela tem a ver com o direito de ser, né? Você não é lésbica porque você se relaciona com outra mulher somente, né? Não é uma questão só afetiva, é uma questão de identidade política, de forma de agir no mundo, de uma forma de recusar, inclusive, toda uma estrutura normativa que foi posta para a gente desde que a gente nasceu, né? Tem uma teórica francesa que eu gosto muito, que é a Julie Fouquet, que ela fala que ela é lésbica para combater o fato de que ela é mulher, porque a lésbica, ela é a mulher que afronta o patriarcado da forma mais contundente, porque ela recusa o homem em toda a sua estrutura, ela recusa o corpo desse homem, ela recusa essa forma de afeto, de amor, ou de, enfim, né? Então, para mim é bem revolucionário ser uma mulher lésbica e uma mulher lésbica hoje, né? Nós temos antecessoras às quais a gente deve dar o lugar de direito, mulheres maravilhosas que publicaram, apesar de, como a Cassandra Rios, por exemplo, né? A gente tem aí um rol de mulheres que a gente pode citar, mas eu acho que essa nova geração tem muitos exemplos também importantes e lugares de acolhimento nas redes sociais, principalmente com grupos e coletivas. Nós mesmos, nós autoras, estamos disponíveis para conversar. Eu recebo mensagens toda semana de meninas falando que me admiram, falando que o meu texto inspirou. A Gabi, eu tenho certeza que também, principalmente porque o livro da Gabi também trata de uma forma mais próxima do tema, né, da temática da afetividade. Então, é isso, acho que realmente perseverar, não desistir do seu direito de existir, sabe? Apesar das dificuldades, vai passar. Em algum momento você vai conseguir sua independência e os outros vão ter que lidar com isso. É o caminho da vida, digamos assim. E você, Gabi? Gente, eu tô começando a ficar triste que eu tô vindo sempre depois da Dia, porque depois disso tudo é difícil até chegar, né, Tô brincando, Dia. Mas, sim, arrasou. Eu acho que é muito surpreendente para mim, como, por exemplo, o meu livro, né, o Ninguém Vai Lembrar de Mim, ele me trouxe muitos retornos, inclusive de jovens, né, não só, mas muitas meninas novas, assim, 17, 18, 19 anos, me mandam mensagens, não só, mas muitas mulheres em estado de descoberta. Então, também mulheres de 30, de 40 a 50 anos eu recebi algumas mensagens também, inclusive de regiões diversas do Brasil, o que eu achei muito incrível. Enfim, tem recortes muito diferentes dos meus, e é muito, muito incrível poder ver como a literatura abarca isso, né? Consegue ser abrangente para muitos recortes, enfim. De pessoas, enfim, que estão se descobrindo, que tem esse lugar de ainda não saber como lidar exatamente, mas que viram no texto, né, naquele texto literário, naquele encontro de palavras, um acolhimento, de certa forma, né? Tem uma menina do interior de Pernambuco, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela está se descobrindo agora, ela tem 30 e poucos anos, e ela tatuou a dedicatória do meu livro, né, que é As Que Não... Ih, gente, não lembro de cor a minha dedicatória, mas, enfim, as que não aceitaram amar no molde e as que se relacionam nas beiras, as ausentes de referência.
Então, acho que isso diz muita coisa, né? Isso, quando ela me contou, eu fiquei extremamente emocionada e pensei, uau, acho que estamos fazendo algo interessante, de fato, né? Tanto na literatura como nessa questão política, social, que para mim é extremamente importante também. Então, eu tinha a falsa impressão também de que todos os jovens hoje eram bem resolvidos, mas isso tem muito a ver também com recorte de classe, de região, de raça, de, enfim, um monte de questões, porque parece que sim, que tem muito mais espaço hoje em dia, enfim, para questionar o gênero, para questionar as sexualidades, mas ainda assim, a gente ainda está no Brasil, nesse mesmo Brasil, enfim, e tem todas os recortes que fazem com que as coisas sejam mais difíceis para uns do que para outros. Então, o que eu diria para essas pessoas hoje vem com a gente. Vem, leiam, né, essas mulheres lésbicas, bis, pans, questionem sim o gênero, questionem sim as sexualidades, questionem os espaços para isso, os lugares onde vocês podem ou não estar, quando isso for possível. E se vocês estiverem num lugar anterior ainda de onde eu arrumo força para isso, leiam, leiam, leiam muito, porque e façam terapia, tá? Eu sou filha de psicóloga, enfim, então eu vou sempre levantar essa bandeira também, apesar das contradições disso, mas se autoconheçam, se busquem, estejam próximos de pessoas como vocês, ou pessoas que acolhem as existências de vocês, e leiam Adrienne Rich, leiam Monique Wittig, leiam, enfim, Cassandra Rios, leiam Dia Nobre, leiam as autoras da Leão antologia Gabriela Antes que eu me Solteiros. Leia Gabriela. E vejam onde vocês conseguem se ver, né? Se olhar no espelho, se sentir minimamente pertencente, porque o pertencimento eu acho que é uma busca constante, sempre, enfim, nossa, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que estão tentando se encaixar também nesse mundo, enfim, ainda mais, como o Tadeu pontuou, nesse Brasil, 2021, não tá fácil, mas seguimos aqui tentando, né? Então, enfim, contem também com a gente. Como a Dia falou, eu acho que tem uma série de escritoras como eu, como a Dia, que estão super abertas. Nossos Instagrams são abertos, nossos contatos, nossos e-mails, enfim, conversem. É algo que eu gosto muito também de conversar com as minhas leitoras, então estejam juntos, estejam próximas e se cuidem muito. Eu abri uma caixinha de perguntas há alguns dias, quando a Jéssica propôs esse tema até, e eu selecionei duas perguntas de duas meninas, aparentemente bem jovens. A Lara, Lara S, não sei qual que é o S. Lara S, depois me mande mensagem falando o que que é o S do seu Lara. As lésbicas privilegiadas brancas sofrem menos que as lésbicas negras. Como integrar? Qual o papel do privilégio? Gabi, primeiro agora. Pô, você me jogou nessa, tu jura? Não, isso é um fato. Como eu estava falando, recortes. Esse é um dos principais, assim. Eu acho que a gente não tem. Eu, como lésbica branca, não tenho a solução para isso, né? Eu acho que, enfim, tem muito espaço aí para debate, para como a gente trabalhar as nossas particularidades individualmente e trabalhar as nossas particularidades em conjunto também, né? O feminismo tem muito disso, né? Esses cortes, esses espaços, enfim, eu acho que há muito trabalho ainda para ser feito coletivamente e individualmente também, mas que lésbicas brancas são muito mais privilegiadas do que lésbicas negras, isso sem dúvida. Dia e você. Então, é isso que a Gabi falou. A gente fala realmente de um lugar de privilégio, né, ao sermos mulheres brancas. Mas eu acho que hierarquizar a opressão também não ajuda, né? Eu acho que o que a gente pode fazer aí é realmente uma interseção de pensar essas categorias de gênero, raça e classe articuladas. E aí eu sempre digo, né, como uma mulher feminista, estudiosa do feminismo, inclusive, que a grande estratégia, né, do patriarcado no controle dos nossos corpos é justamente promover rivalidade. Eu acho que a rivalidade feminina ela é
uma causa muito grande desses processos de fragmentação nos grupos feministas e nos grupos de mulheres lésbicas, LGBTs, de forma geral. Mas eu acho que o que é que as mulheres lésbicas negras, nesse caso, né, podem fazer é fortalecer, inclusive, seus próprios referenciais teóricos. Por exemplo, a gente tem a Audre Lorde, que é uma grande poeta, uma grande escritora negra lésbica, Quem que é? né, Eu não ouvi. Audre Lorde, Ah, The Lord. que traz, né, como, vamos dizer, não é uma solução, mas como resposta, talvez, para esse diálogo entre os grupos de mulheres brancas e de mulheres negras, a gente se unir mesmo dentro desses movimentos e fortalecer, né, essas pautas em todos os lugares que a gente esteja. Então, se a gente pega, por exemplo, a antologia, antes que eu me esqueça, é uma antologia que você tem lá mulheres negras, indígenas, brancas, pobres, de classe média, do Nordeste, do Norte ao Sul do país, né? Então, isso aí, por exemplo, é uma resposta para esse lugar de privilégio que um determinado grupo durante tanto tempo, né, ocupou. Mas não pensar, por exemplo, que mulheres lésbicas brancas são inimigas das mulheres negras. Não. A gente precisa justamente juntar essas pautas. São pautas distintas, obviamente, porque são níveis de opressão distintos, né? Mas que tem espaço para todas, eu acho. E esse espaço ele pode ser fortalecido assim, né? Por exemplo, eu faço lives semanais no meu perfil, né? Quando eu estou bem disposta, assim, ultimamente eu tenho feito, e eu sempre trago mulheres de outros lugares que não o meu, né? Mulheres, entrevistei uma mulher trans, entrevistei mulheres negras, entrevistei mulheres do norte do país, indígenas, eu acho que é isso, né? É a gente dialogar, a gente se colocar nossa voz no mundo, conversar, né? E estabelecer possíveis soluções juntas, porque somos todas oprimidas, né? Como eu falei, a gente não pode hierarquizar, apesar de a gente saber que, obviamente, uma mulher negra na sociedade vai sofrer muito mais opressão, porque a gente tem um espaço de privilégio da branquitude, né? O dia. Mas, Eu vou te cortar rapidinho para você já continuar comentando, porque vai muito. A segunda pergunta, que é de uma menina que chama Luísa Guzmão, vai muito. Parece que você adivinhou, porque eu acho que você até já respondeu. Mas ela fala assim: o que vocês acham dos grupos feministas que brigam entre si? Vocês acham que isso diminui a luta do movimento em si? Eu acho que é bem dentro disso que você estava falando já, né? isso enfraquece, sim, a luta. Isso enfraquece, não só enfraquece, como dá munição para esses grupos, né, que nos oprimem, desses homens brancos que estão aí no poder e que querem que a gente morra, né? Com certeza enfraquece. E aí eu acho que é isso, né? São questões que são muito delicadas e complexas, não são resolvidas assim facilmente. Precisa realmente de um projeto de união, de um projeto de articulação, de muito diálogo, né? Tem uma teórica e escritora que eu gosto muito, que é a Carla Cotirene, que ela trabalha muito com essa ideia, né, da interseção, da interseccionalidade, aliás, né, e de como é que a gente pode elaborar argumentos, né, para que, obviamente, a gente considere esses espaços de opressão enquanto distintos, mas considere também que nós estamos no mesmo barco, né? Se tem um inimigo, é o patriarcado, né? Eu não considero os homens meus inimigos, de jeito nenhum. Eu considero o patriarcado, é o sistema que está posto, né? É algo que está institucionalizado de forma muito profunda. Quando a gente pensa, por exemplo, inclusive no próprio racismo estrutural que a gente tem na sociedade, que faz com que mulheres negras sejam colocadas como inferiores até às mulheres brancas, É né? bem interessante, Que Gabi. sofrem com a opressão do machismo também. Então, Você quer comentar alguma coisa, Gabi, sobre essa pergunta também? Bem, na verdade, só fazendo um adendo também, acho que seria super importante e relevante até para o Rabiscos como um todo, enfim, a gente ter também uma mulher lésbica negra aqui respondendo esse tipo de Uhum, pergunta, né? Eu acho que vai seria ser ideal. bem bom, na verdade. É, Não me sinto nem confortável de estar falando, né? falando no lugar, né?
Uhum. de mulher branca lésbica, mas no lugar que estou, complementando também a Dia, além de Elder Lodge, diria para, enfim, a gente tem uma série de mulheres negras, lésbicas e bissexuais. A gente tem, enfim, que são conhecidas, né? A gente tem a Angela Davis mesmo, a gente tem a Alice Walker, Nossa, e olha para o que louco. Brasil, dentro dessa antologia, a gente tem nomes incríveis também, né? E não só dentro, a gente tem a Tatiana Nascimento, a gente tem Cidinha da Silva, a gente tem Jaridia Arraes, a gente Uhum. tem Laila Oliveira, enfim, tem uma série de mulheres que estão aí, que elas estão existindo, que a gente. O meu papel, e acho que o da Dia também, enfim, como ela estava mesmo falando, enquanto mulher branca, lésbica, do meu privilégio de, inclusive, ser a curadora dessa antologia, dar, no mínimo, 50% de espaço dessa antologia para mulheres negras. Eu não tenho esse dado específico, tá, gente? Mas é no Tá. mínimo 50%, com Uhum. certeza. Eu vou até buscar com a Carol, para a gente ver certinho quanto que tem, mas é no mínimo 50%, talvez seja até mais. E também com relação à região, né, como a Dia bem pontuou, enfim, foi muito a diversidade nesse sentido de não ser, por eu ser uma mulher branca lésbica do Sudeste, cis, de não ser uma antologia para mim, com as minhas referências do meu jeito, né, ou do da Carol, que também é uma mulher branca lésbica cis do Sudeste, lá de Minas. Então, esse tipo de coisa eu vejo como um papel possível, né, de rasgar esses espaços possíveis, não só para mim, mas para todas nós, e pensando no feminismo no geral, nesse sentido, né, no espaço para as mulheres lésbicas nesse sentido no geral, mas sim, tem recortes, tem privilégios, tem preconceitos, tem diferenças, e isso também precisa ser estudado e, enfim, cuidado à parte, né? A gente pensa muito nisso quando a gente pensa na sigla como um todo. Eu já tive muitos papos com a Dia sobre isso também, né? Sobre LGBTQIA+. A gente é uma comunidade, mas a gente não tem como abarcar todas as siglas, né? A gente tem os nossos recortes e tem esses recortes também dentro de cada uma das siglas. Então é importante a gente sempre pensar, lembrar disso, enfim. É bom refletir sobre isso, porque a pergunta dela foi até nesse sentido mesmo. Falou qual o papel do privilégio de cada uma, né? É isso que eu achei curioso até, a gente refletir, né? Bom, quero um presente, então, para o público do Rabisco. Quero que vocês leem alguma coisa que vocês possam ter selecionado. A Gabi, acho que vai ler a abertura da antologia. E eu queria que a Dia Nobre lesse alguma coisa do livro dela, para aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes. Quem começa? Eu preciso procurar aqui a abertura. Então, a Então, Dia acho que a Dia começa, então. pode começar. Inclusive, eu preciso fazer um adendo aqui também sobre o livro da Dia, que eu ainda não comentei durante todo esse episódio, mas esse livro é É, muito maravilhoso. bom. No Útero Não Existe Gravidade, eu tive o privilégio de ter feito a preparação de texto e o Verdade. prefácio. Lindíssimo. Então, gosto muito, recomendo muito, tive muita troca com a Dia sobre esse livro e fico muito feliz de ter podido fazer parte, porque gostei muito do resultado final, Dia. E ficou lindo, né? Capa maravilhosa, esses recortes. Tá incrível. Belo trabalho da Penalux também. Sim, quero ressaltar, né, que a capa e as ilustrações são da Monique Malcher, que é uma escritora paraense maravilhosa, colagista, artista plástica, tudo, né, que há. E dizer que a participação da Gabi nesse livro foi essencial, assim, para o amadurecimento mesmo, né, da obra em si. Um resultado que eu gostei muito também, né? Ela conseguiu também me direcionar para algumas coisas, assim, que é sempre o olhar do outro é enriquecedor também, né? Então, é um livro dela também. Socorro! Ai, gente, quando a gente se encontra é só declaração de amor. É assim que é bonito. Eu gosto assim. Vocês chamaram nós duas juntas. É, foi proposital, a gente escreveu um amor no ar. Vamos lá, então. Vou ler um dos textos, tá? Que pode ser chamado de contos ou capítulos, enfim, né? Eu não fechei muito o livro, ele é classificado como ficção, porque eu vejo muito como romance, mas tem gente que lê e vê como conto, já teve a mediadora do Leia Mulheres Nacional falou que era poesia, então, Hum. enfim, ele é híbrido, do jeito que eu gosto também, não, sem... Melhor assim. No rádio, tocava essa música antiga e me comovi, pensando na infância, enquanto colocava as roupas na máquina de lavar. A canção lembrava o pai, lembrava também os domingos na casa da avó.
o cabelo crespo e laranja de uma tia, a bisavó escafandrista em um canto da sala, surda, cega, muda, presa, esquecida da própria vida. Recordava o piso da casa, cimento carmesim brilhante, cheirando a cera. Uma despensa com vidros de azeitonas, geleias, biscoitos que a gente roubava, morrendo de medo de ser descoberta. A cadeira com fios de macarrão, onde balançávamos até quase cair para trás. Os sequilhos com chá de capim santo ou erva cidreira que eram servidos quando chegava a visita. Uma tia mais velha ou as cunhadas da avó que cobriam nossas bochechas com a baba mais peguenta que calda de pudim. Mas nada se comparava à intangível perfeição da cristaleira que enfeitava a sala de jantar. Distraída no ambiente luxuoso em que sempre vivia, madeira maciça rebuscada, estilo Luís XV, 3 prateleiras internas e laterais de vidro. Na primeira prateleira ficavam os jogos de chá, conjuntos de xícarazinhas pequeninas e delicadas, um branco, outro com rosas vermelhas e azuis, outro de tom castanho. Na segunda ficavam os copos coloridos de licor e conhaque, tulipas e taças de vinho jamais usadas. Na terceira, as louças de jantar, travessas e bandejas. Éramos 7, eu, minha irmã e 5 primas. A cristaleira era território proibido e aprendemos desde muito cedo que chegar perto dela podia render muitos castigos. Leves, como ficar de joelho em cima do milho rezando 10 ave-marias, ou até surras de espada de São Jorge. Ainda assim, havia um prazer estranho em arriscar um pique-esconde, um pega-pega, ou até mesmo um jogo de bola rasteira pela sala gigante. E se alguma infeliz conseguisse chutar a bola ali perto, ou trombasse com o ombro no móvel, por um momento, as batidas aceleradas no peito sincronizavam-se em um terror absoluto, até que alguém tivesse a coragem de sair correndo para o quintal ou para um dos quartos da casa a se esconder. Era nítida a recordação daquele dia. Vovó conversava com as comadres na calçada e nós brincávamos de o chão é lava. A regra era andar por cima dos móveis. Quem pisava no chão perdia e tinha que pagar uma prenda. Eu estava em cima da mesa de jantar que ficava bem em frente à cristaleira. Na hora de mudar de lugar, sem muita opção, resolvi pular na cadeira da cabeceira quando o apito tocasse. Calculei mal e deslizei na mesa de madeira lisa como sebo, dando com os 2 pés no assento. A cadeira se inclinou com o peso e o encosto entrou impiedoso na vitrine do meio. Fiquei ali, enganchada, na cadeira inclinada. O chão repleto de caco de vidro. O mesmo bolero tocando no rádio do avô e o medo se materializando numa urina que escorria quente pelas minhas pernas. Que coisa mais linda. Arrasou. Foda. Obrigada. Adoro esse. Lindo, Eu lindo. amo. E enquanto a Dia estava lendo, eu estava lembrando das anotações até que eu fiz, eu até coloquei aqui nos comentários do Zoom. A gente brincava de o chão é lava. Eu lembro que eu destaquei essa frase e falei, Era que coisa isso. linda. Enfim, belíssimo. Obrigada. Gabi, sua vez agora. Bom, eu achei aqui. Vamos lá, eu vou ler a apresentação então da antologia, antes que eu me esqueça, 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje. No meio do texto eu coloco 2 trechos, tá, de 2 autoras também. Na verdade é só um trechinho bem curto, uma frase, mas só para avisá-los, já que vocês não estão lendo. Bem, apresentação, pedaço de estrada, esse hemisfério. Uma junção de corpos dissidentes e tão diferentes entre si. Lésbicas, bissexuais, pansexuais, sapatonas, tibiras, trans e cis, pretas, indígenas, amarelas, pardas e brancas, norte, nordeste, centro-oeste, sul-sudeste do Brasil, e as interseccionalidades muitas que nos diferem, ainda que tenhamos 3 nortes comuns: sexualidade, escrita, memória. Ser curadora dessa rasgação de espaço me assustou com questionamentos, debates e encontros inúmeros. Que feliz é o susto, e que feliz o convite da Carol Magalhães, que acompanhou a editoria que mantive pelos 2 últimos anos no Instagram. Relatos de escritoras contemporâneas que amam mulheres. Carol me convidou a dar seguimento ao projeto, agora materializado em livro, uma antologia, Essa Casa. Sou assustada, feliz e grata, portanto. Essa casa, meu corpo. Fabrina Martinez,
página 138. Aqui, relembramos, reescrevemos histórias, inventamos e honramos memórias, as das que vieram antes de nós e também as de nós, hoje, existindo vivas, e as que vão ficar eternizadas futuras nas narrativas que compartilhamos. Selecionadas 50 entre quase 150 convidadas, um pedaço de estrada, mas esse hemisfério. Existimos, que delírio, e vivas, que fascínio, e criando referência, escrevendo no agora de um país que nos quer mortas, que escândalo, que alívio. Sou sua neta, amo mulheres, permaneço de pé. Joana Cortes, página 23. Não que eu possa escolher sobreviver por mais ou menos tempo, mas me recuso a morrer. Existir é tarefa quando se nasce à margem. Por isso acordo mais uma vez, a gosto por viver, estranha e inteira, se é caso de dizer podemos, olha a gente aqui. E a gente é muita gente, e a gente estica o braço e apoia o cotovelo nos espaços 2021 e ainda o esforço que faz o tronco projetado à frente. Costelas espreguiçando, metade abraço, metade grito. 2021 e a recusa à dor. Ainda que a gente estalhe o dedo em fogo, sim, segurando juntas a marca de nascença, depois que o nascimento vem. A gente dá a mão, uma para outra, e olha de volta o olho que vem da rua. Eu sei o que eu não sou. Não se pode pegar nas mãos o desejo, a menos que ele amedronte ondas. Não se pode dobrar as mangas do desejo, a menos que ele esteja dentro do mar. À beira ou fundo, o desejo se mastiga, físico. O medo não sabe nadar. Mas a gente está aqui, você está vendo? É antes da retina, é bem próximo do pescoço, entre o que é visto e o que é morto. Recordamos, a porta do quarto batida, e o gosto do peito, e o leão dando leite, e a calçada carnaval e o asfalto arrancando pernas, nossos quartos em qualquer lugar embaixo do céu, e o erro acendido quente, a língua em escândalo e alívio. Deus, existir é escândalo e alívio. Uau! Caramba, duas Maravilhoso. pancadas, né, vocês? Sensacional. Poxa, tem nem palavras. Alisson, alguma pergunta, alguma colocação para essa reta final para as meninas? Olá, pessoal. Boa noite, meninas. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, assim, e seria a respeito dessa... A gente vê que as meninas, elas trazem na literatura e na exposição delas, né? Não só esse lirismo maravilhoso, né? Mas também essa combatividade, né? E, assim, é, dentro das minhas amizades, enfim, do meu dia a dia, eu tento refletir acerca essas questões, né? E identificar esses pontos, né? Em que é mais difícil, enfim, em que esse combate se torna mais árduo, né? Mas eu queria saber, assim, de vocês, né? Como que vocês lidam com isso, assim, e conjugando isso com a arte também, né? Com esse combate diário, de que forma que vocês veem isso, né? E como que é esse processo de combate e de tradução, isso, de conjugação, isso para a própria literatura, né? Buscando, ao mesmo tempo, né? Essa visibilidade, né? E tentando, por meio dela, passar uma mensagem e uma esperança, né? Principalmente nos atuais tempos. Isso não é uma pergunta, isso é um tratado. Eu só digo sim. É uma tese, né? Dá para fazer uma tese disso. Mas eu acho que é um pouco do que a Gabi falou, que assim, tem dia que a gente vai, luta, mete a cara e responde, escreve. No outro, tem dia que a gente dorme. Tem dia que fica demais e a gente descansa, né? Dorme um pouco para tentar um remedinho, toma um vinho, toma alguma coisa. Mas é uma luta constante, é uma luta diária. Só que a gente não tem essa opção de desistir, mas não existe essa opção. Existe essa opção de, às vezes, a gente se recolher mesmo, se recolher, se tentar se preservar, mas a gente acaba voltando também.
Tem uma frase da Jaridia Reis, inclusive, que me lembrou agora o que a Dia está falando, de não ter essa opção de desistir, que é o oposto disso, né? Ela fala, desistir é coragem difícil, somos programadas para tentar. E isso, enfim, tem um monte de vertentes também, de significados possíveis, mas eu penso muito nisso também, inclusive, sobre essa pergunta do Alisson, né? Eu acho que é uma coragem desistir, né? Eu não vejo desistir como uma coisa triste, quer dizer, triste né? Mas eu não vejo como uma coisa impossível. Porém, se eu desisto, isso parece ser tão sem lugar, depois de tudo que eu cheguei, né? Tudo que eu conquistei, depois de tudo que eu lutei, tudo que eu tive que enfrentar, acho que Deus me perdoe, não sei, né? Tenho até medo de falar, mas o pior já foi, será? Nesse sentido, pelo menos interno, de assumir a minha própria sexualidade, de assumir a minha escrita, de conseguir mostrar isso para o mundo. O externo, minha gente, eu não boto minha mão no fogo, eu acho que tempos sombrios ainda virão, mas eu acho que, Alisson, a gente segue escrevendo também como uma resposta a todo esse caos, e a tudo que a gente não teve, né? A tudo que a gente não viu de referência. Eu acho que a gente tenta hoje ser, como aconteceu, enfim, em vários momentos aqui do podcast também, né? Que a gente até falou com essas meninas, o que a gente gostaria de ter ouvido naquela época, talvez. A gente escreve, talvez, o que a gente quisesse ter lido. E, enfim, também tem outros caminhos, outras possibilidades que eu acho que tanto eu quanto a Dia, quanto, enfim, uma infinidade de mulheres lésbicas, bis, pans, querem alcançar, que é poder, de novo, escrever sobre qualquer coisa. Escrever tal qual eu fosse um homem cis, hétero, branco, rico do Sudeste do Brasil, né? Eu quero poder escrever algo que seja lido como universal, não o tempo inteiro ter que falar desse meu recorte, né? De tantos recortes nossos, enfim. Mas, enquanto ainda é necessário, seguimos aqui e seguimos tentando esse hibridismo também, né? Seguimos tentando espaço, buscando espaço para nós. Meninas, foi lindo demais. Que episódio maravilhoso. Como estou feliz de ter esse episódio no Dia da Visibilidade Lésbica. E é isso. Obrigado. Gabi, Dia, casa de vocês. Sempre que tiver trabalho novo, já sabe, só mandar um WhatsApp e a gente tá junto. Obrigado, viu? Obrigado para as duas. Obrigada de muito novo obrigada. por esse convite. Eu amo estar no Rabiscos, eu fiquei muito contente com a sua mensagem. Eu adoro sempre os nossos papos, a sua Sempre bom. condução. Enfim, que bom que o Rabiscos continua vivo, muito vivo, e que importante, né, o papel desse podcast também, tanto para as pessoas jovens quanto para as outras pessoas mais velhas. Enfim, que bom que estamos aqui. Obrigada mais uma vez, Tadeu, Dia, Alisson, pela companhia essa noite também. Obrigado. Isso, também só quero agradecer, né, o espaço. Estou muito feliz de participar do Rabiscos, do contato com você e de estar aqui compartilhando, né, a literatura, compartilhando vida, que é algo que é muito importante hoje que tenta calar nossa voz, a gente ter essas vozes, né? Então, muito obrigada também, Gabi, Alisson e Tadeu, pelo espaço. Espero estar aqui outras vezes, com certeza. Obrigado, você de casa. Terça-feira a gente continua com o Papo Literário. Às quintas, Carol Pedrosa apresenta o Cabine do Filme. É isso. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos.